Quadro Check-up no rádio, recebendo hoje o médico veterinário Robson Góes. Doutor Robson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, um prazer estar aqui mais uma vez. E o nosso tema de hoje aqui do nosso programa é infecção intestinal em animais. Como cães e gatos, é uma condição comum que pode ser causada por diversos fatores, incluindo bactérias, vírus, parasitas ou ingestão de alimentos contaminados. Mas para explicar melhor sobre esse assunto, Dr. Robson, quais são os principais sintomas de infecção intestinal em animais? O principal sintoma de infecção intestinal, a gente vai observar quadros de diarreia e quadros de vômitos. Esses aí são ou fezes moles, pastosas, isso aí são os principais sintomas. Mas também apresenta cólicas abdominais, dores, tá? O animal fica sem querer comer. Isso aí vai apresentar mediante qual o tipo da infecção intestinal que está ocorrendo, Marcos. Vejam bem. E existe uma infecção intestinal mais comum, que são as infecções causadas por alimentos. Tá? Esses alimentos muitas vezes estragados, né? Alimentos que ali fermentaram, que ocorreu multiplicação bacteriana e que esse animal, ao ingerir, ele já vai ingerir uma carga de bactéria muito grande e vai causar essa toxinfecção alimentar. A outra item que ocorre também é quando existe animais que não são acostumados a comer aquele certo tipo de alimento, né? Eu vou dar um exemplo. Cachorro só é acostumado a comer ração. Aí você chega e dá um pedacinho de salsicha, um pedacinho de frango, dá um pedacinho de queijo, e ali vai causar um desconforto alimentar nesse animal, né? E vai ocorrer ali o organismo entende que ali entrou como se fosse um corpo estranho, vai ocorrer também processo inflamatório, né? Pode desencadear uma pancreatite nesse animal e vai causar esse problema na flora bacteriana desse animal, né? E dá uma infecção intestinal. Uma coisa que a gente sempre alerta as pessoas é que a boca, tá? A boca, Marcos, aquela quantidade de bactérias que tem na boca, ela pode causar um problema sério para o animal. A quantidade de tártaros, né, de placas bacterianas, os tártaros são placas bacterianas. São alimentos que foram ali ao longo do tempo se acumulando, as bactérias foram se multiplicando, foi ocorrendo um acúmulo com a mineralização desses alimentos e dessas bactérias e, consequentemente, foi criando aqueles tártaros, aquelas placas bacterianas. E elas são uma fonte riquíssima de ingestão de bactéria para que esse animal mantenha aí uma bactéria não saudável no seu intestino, né, no seu estômago, e consequentemente favoreça a quadros seríssimos, tá? Essa boca cheia de bactéria vai causar quadros seríssimos de infecção intestinal, de endocardiose valvar, de problema muitas vezes em fêmea pós-cio, de piometra, problemas de infecções urinárias, infecções renais, tudo oriundas da boca, né? Dessas placas bacterianas, desses tártaros. Então é importante a gente estar abordando também nesse tema de infecção intestinal a boca. Por quê? Porque esse animal está ingerindo bactérias nocivas toda hora e todo dia, que vai fazer com que esse animal apresente aí um quadro grave de processo infeccioso, inflamatório intestinal, e que, consequentemente, vai aí apresentar vômito, vai apresentar quadros de diarreia, vai apresentar odor desagradável, tudo oriundo da boca. E isso aí é importante para que, ao chegar ao profissional médico veterinário, esse paciente para uma consulta, ele vai ser avaliado e o histórico é muito importante que a pessoa que leva, o responsável que leve
esse animal para a consulta, ele dê as informações necessárias. Eu sempre gosto de perguntar: ocorreu alguma coisa nas últimas 24 horas? Foi fornecido algum alimento? Deram algum petisco? Trocaram ração, Marcos? Outra coisa interessante, a troca de ração. Vejam bem, a flora intestinal do animal, ela é acostumada a comer aquele tipo, a digerir aquele tipo de alimento, aquele tipo de ração. E sempre em começo de saco e em fundo de saco, aí depois eu vou explicar o que é, tá? A ração, muitas vezes, ela vai criando aqueles farelozinho no fundo. E quando chega no fundo do saco, ali quando o saco está se acabando, fica aquele restinho de ração. E muitas vezes aquele restinho de ração, ela já está estragada. E as pessoas fornecem ao animal. Vai jogar fora aquele restinho de ração no fundo? Não, você, quando comprar um saco novo, você mistura aquela ração na outra, para que você possa fazer a transição e o animal não sentir tanto, né? Então, são esses detalhezinhos que a gente alerta. Outro problema que dá quadros de diarreia é você introduzir uma ração de uma vez para o animal. Ele era acostumado a comer um certo tipo de ração e estava faltando, e você trouxe essa ração que comprou em determinado local e que não era que ele era acostumado a comer, e você coloca. Ao ele ingerir, ele vai provavelmente ter um problema de toxinfecção alimentar. Então são esses detalhes que a gente orienta aos nossos ouvintes, né, aos telespectadores, já que muitos deles estão assistindo pela internet, que tenham os cuidados necessários. Apresentou sintomatologia de vômito, diarreia, procure um atendimento, procure um profissional, hidrate esse animal, mantenha ele hidratado, é importante demais. Se não tem como fazer hidratação, prepara o soro caseiro, fornece 20, 30, 40 ml a cada meia hora, para mantê-lo hidratado e dar tempo suficiente de um atendimento e de dar a resposta necessária para esse caso. Como é feito o tratamento para infecção intestinal em animais? Muitas vezes o tratamento ele é conservador. Primeiro você tem que fazer os exames, Marcos. Quais são os exames que a gente orienta? O hemograma é importantíssimo. É importante você fazer exames bioquímicos para a gente ver como está, principalmente nessas situações, a questão de fígado, rins e pâncreas. É importantíssimo a gente avaliar se esse paciente está com quadro de pancreatite. E aí você vai fazer pancreatite, lipase e amilase, né? Aí rins, você vai fazer ureia, creatinina, SDMA. E os hepáticos, aí você vai fazer o fosfatase alcalina, a LT, a ST, né? E aí vai. Então, fez esses exames, você identificou como está o paciente, e você pode fazer ou não aí exames de fezes para ver se existe ali presença de verminose, presença de outros agentes que estão a nível intestinal. Identificar também se existe nesse quadro de diarreia, se tem ou não um quadro de coronavirose ou de parvovirose, que também pode ocasionar, algumas viroses podem ocasionar esses quadros diarreicos, para você fazer os diagnósticos diferenciais e ter o correto diagnóstico e, consequentemente, fazer o tratamento adequado. O tratamento ele pode ser apenas com hidratação, ele pode ser com lançamento de prebióticos e probióticos, com uso de antibiótico. Isso aí vai depender de cada caso e de qual seja o causador, né, desse problema. Dr. Robson, por que é importante procurarmos um veterinário ao notar sintomas da infecção no animal? Porque essa infecção ela pode se agravar, né? Por exemplo, o paciente pode estar com um quadro aí de pancreatite e, consequentemente, essa pancreatite se agravar e levar o paciente à morte. Ele pode estar com uma toxinfecção alimentar grave, e essa toxinfecção alimentar, a quantidade de bactérias ser tão grande que leva esse paciente a um quadro de septicemia, né? E se agravar, você tem que tratar.
Então, tudo isso aí, quanto antes você procurar o auxílio de um profissional para dar o diagnóstico adequado, correto e tratar adequadamente, melhor. O paciente vai ficar rápido, mais rápido, vai ficar saudável. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030. Bom dia. Bom dia, Dr. Robson. Me diga uma coisa da sachê Whiskas, de sachê, aquele sachêzinho de Whiskas. O gato, ele estando com prazo de validade vencido, faz mal para o animal? Será que tem algum perigo dele ter infecção? Dr. Robson. Olha, se o produto está vencido, consequentemente, ele não está apto e adequado para você fornecer para o animal. Aí a pergunta é, eu posso dar? Aí vai ser uma questão de cada um, individualmente. Eu não posso, eu oriento que não dê, né? A minha orientação é que não dê. Porém, se a pessoa quiser fornecer, aí fica a critério de cada um. O ideal é não dar, né? O ideal é não dar. Se seguir essa orientação, é não dar. Marcos, é assim, o produto ele tem uma validade até o dia, hoje nós estamos no dia 15, é isso? Isso, 15 de março. Ele tem validade para o dia 15 de março. No dia 16 eu posso dar? Aí veja só, o produto se estragou em um dia? Não, tá? Não. Mas eu não posso vender, né? Consequentemente, se eu não posso vender, eu não posso orientar o meu cliente a dar. Então isso daí é a minha orientação. Que medidas podem ser tomadas para prevenir a infecção intestinal em animais? Primeira coisa é você ter os cuidados com vacinação, né? Já que algumas infecções intestinais elas são oriundas de vírus que as vacinas protegem. A outra é você manter o animal vermifugado, já que também quadros de infecções podem vir oriundos de verminoses maciças. Outro é você ter cuidado com a alimentação desse animal, não deixá-lo estar comendo qualquer coisa e ter o cuidado sempre na troca de ração, na mudança entre um saco e outro, ter esses cuidados e manter a boca desse animal sempre higienizada, fazer os tratamentos periodontais corretos, fazer escovação dentária se o animal deixa, né, e ele criou o hábito. Todos esses cuidados aí são cuidados que você consegue evitar um quadro de infecção intestinal. Dr. Robson, aqui tem uns cachorros que a casinha dele é encimentada. Uma vez o veterinário disse que... vamos tentar... Dá para entender mais ou menos aí essa pergunta, Alexandre? Marcos, eu estou tentando contextualizar, Dr. Robson, mas eu acredito que ela quis dizer provavelmente que ele sofre de perda de pelo. Talvez por conta de ser num piso acimentado a casinha onde ele fica. O que ocorre bastante, Marcos, são calos, tá? Nessa área aqui de cotovelo do animal, ele devido a ficar em atrito direto com o piso, eles criam muito calo e cria como se fosse uma lesão na pele aqui no cotovelo. Esse aí é um calo de atrito, né, da pele. A orientação nessa situação é usar hidrata calo, ou se você não tem aí o hidrata calo disponível, pode colocar uma almofadinha, pode colocar um tapete para diminuir assim o atrito. O que eu sempre alerto para o uso de cama, uso de tapete, uso de colchão, é que esses fômites, né, que é o nome científico que a gente chama, eles podem ser ali alojadores de fungos, bactérias, ácaros, e eles sempre têm de ser higienizados, né, periodicamente, e colocados ao sol para diminuir assim a multiplicação desses agentes. Tem mais perguntas. Tem uma labradora e quando ela vai comer, às vezes a ração fica presa nos dentes. Ela fica tão agoniada que às vezes eu penso que ela vai morrer. Qual grão de ração é aconselhável para não ficar presa nos dentes? Ela pode morrer por causa disso? Presa nos dentes, ela não vai morrer por causa disso, tá? O tamanho da ração, isso aí também a gente não pode definir, porque tem animais
que tem o hábito de engolir a ração direto sem nem mastigar. Essa é a característica do espaço que existe entre um dente e outro, que ela fica presa à ração. Você vai ter o hábito de, após a alimentação, você verificar se ficou algum preso e você retirar, como nós, seres humanos, fazemos a higiene após a alimentação, que seja com um palito, que seja com um fio dental. Se existe esse incômodo, aí tem de, infelizmente, fazer esse trabalho aí de limpeza pós a alimentação. Dr. Robson, minha filha tem uma gatinha de 1 mês, nós estamos dando a ela sachê, é certo ou não? Não tem problema se o sachê ele for de filhote. O sachê, pessoal, para vocês entenderem, ele não é considerado um petisco. O sachê ele é considerado um alimento. Então, ele é tratado como alimento úmido. Nós temos os alimentos secos, que são as rações secas, tá? Peletizadas, e nós temos os alimentos úmidos, que são os sachês, as latinhas, tá? Isso aí, ele é considerado um alimento, não tem problema se for um sachê para filhote. Mas no caso, ele teria que ser o sachê para filhote, para filhote, é específico para a idade do animal. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, bom dia. Bom dia, doutor Robson. Aqui é Divaneide Araújo, a diva do Valfredo. Bom dia, Marcos Dantas também. Todos os ouvintes, todos o pessoal da rádio. Doutor Robson, eu tenho uma gata cirurgiada, a minha gata, eu comprei, ela é acostumada a comer a ração, aquela Chef Cat, que é os carocinhos vermelhinho com marronzinho. Aí eu fui comprar uma saca agora, outra saca diferente, que a saca é só marrom, que é carne com frango misturada, sabor. Aí ela só tá dando diarreia nela. Não sei por quê, que eu já dei diazepam, remédio de infecção. Ela diminuiu a infecção, mas continua dando. E essa ração que eu comprei agora por último, ela não gosta de comer de jeito nenhum. Passo o dia todo na vasilha aqui e ela não quer comer. E os outros gatos também. Só gosta mais da Chef Cat. Aí será que é da ração, essa infecção que deu nela também? E será que é da ração? Marcos, a gente falou há pouco da troca de ração, ela causar esses quadros diarreicos. Provavelmente foi oriundo da ração. Se os animais eles não estão querendo comer a ração e tem alguma coisa de errada aí com a ração. Eu não posso falar de marca de produto, mas se você era acostumado a fornecer um tipo de alimento para os animais e eles comiam satisfatoriamente, e agora você está introduzindo outra ração e eles não estão querendo comer, ou você não fez a troca adequada, que é misturar a ração antiga com a ração nova. Começa com 75% da ração antiga, 25% da ração nova. Com uma semana, 50% da ração antiga, 50% da ração nova. Com 2 semanas, 25% da ração antiga, 75% da ração nova e depois 100% da ração nova. Aí houve uma transição de mudança de ração satisfatória e os animais não sentem. Agora, se você chega de forma brusca e de uma hora para outra troca a ração, provavelmente eles não vão querer comer. Aí foi um problema de erro de manejo. Provavelmente foi o que aconteceu. Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, Centro de Caicó. Telefone 3421-1263, WhatsApp 99962-1907 e o Instagram, @Veteripet. Algo mais? Marcos, mandar um abraço aí para o ouvinte, né? Seu ouvinte. Marcelo Marcelo Chapolin. Isso, né? Marcelo Chapolin da Reta Escavadeira, aí, seu ouvinte diário aí. Mandando aí um abraço para vocês, desejar a todos um bom final de semana. Um abraço.